Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo. Embora um pouquinho atrasados esta semana, pois só hoje, na quarta-feira, é que nós conseguimos produzir o nosso vídeo ou o nosso áudio, conforme nos ouças na Rádio Tranquilidade ou nos estejas a ver nos nossos canais YouTube ou na nossa página de Facebook. Pois é sempre um prazer estar contigo, é sempre um prazer partilhar contigo. Estas lições que nos falam no cadinho com Cristo, como enfrentar as nossas dificuldades, como nós podemos superar isto, portanto, estes momentos de dificuldade. Partilha com os teus amigos e de certeza absoluta que os vais ajudar também. A semana passada vimos como ultrapassar as dificuldades, nomeadamente no que toca às relações pessoais, com uma atitude de paciência e sem ressentimentos. Esta semana vamos para a nossa lição número 11 e iremos ver como a espera nos pode ajudar a desenvolver a paciência. Uma das principais características da sociedade do século XXI é a obtenção de tudo com a máxima rapidez. Deslocações, informação, troca de emprego, troca de parceiros, entre outras coisas. Essa rapidez leva muitas vezes à impaciência, ou seja, um espírito contrário àquele que nos é recomendado por Paulo na nossa lição quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22, onde ele diz: o espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Paulo está aqui a dizer que um dos frutos do Espírito, ou seja, um dos frutos de uma vida influenciada pelo Espírito Santo é a paciência. Apesar de sabermos isso, a falta de paciência que faz com que muitos cristãos sofram sempre que têm de esperar, pois, como diz o ditado popular, quem espera, desespera. Mas, por outro lado, também diz que quem espera sempre alcança. Esta é, sem dúvida, um dos traços de caráter que precisamos pedir a Deus se queremos refletir o seu caráter. Pois Paulo, escrevendo aos Romanos, conforme diz no versículo 5 do verso 15, diz assim: que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimentos uns para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus refletiu o caráter do Pai. Por isso era uma pessoa paciente. E tanto Paulo como o próprio Jesus nos estimulam a procurar esta característica do caráter de Deus. Como vimos na semana passada, uma outra atitude que devemos cultivar é a humildade. E a humildade está sempre associada à paciência. A humildade, como vimos, também ajuda-nos a depender de Deus. E ao dependermos de Deus, temos de aprender a confiar no seu tempo como um momento exato para as coisas acontecerem. Pois Ele sabe qual é o melhor tempo para responder. Por mais difícil que isso te pareça ou que isso me pareça a mim também. Muitas pessoas questionam-se, por exemplo, porque é que Deus não resolveu o problema do pecado imediatamente quando Adão e Eva pecaram? Porque é que Jesus teve de demorar 4.000 anos para vir à Terra? Porque é que Ele não veio já 2022 anos depois de Ele ter feito a promessa de que nos ia preparar lugar e que voltaria? Encontramos a resposta a isso num homem de fé, num homem de espera, como era Paulo. Ele, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 e no verso 4, diz assim: mas quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher e esteve sujeito à lei judaica. Paulo diz aqui que quando chegou o tempo devido, ou seja, o melhor momento, o momento exato, Jesus veio, ele veio. O autor da lição destaca algumas razões que temos de ter em conta enquanto nós esperamos. Primeiro, ela ajuda-nos a focar a nossa atenção em Deus. Segundo, ela ajuda-nos a reconsiderar o valor do nosso pedido. Terceiro, ela estimula a perseverança. Quarto, ela ajuda-nos a desenvolver a fé e a confiança. Quinto, ela permite que Deus complete da melhor forma o nosso pedido. E ainda sexto, ela ajuda-nos a viver pela fé, tal como tantos personagens das Sagradas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Um desses exemplos é Davi. Ele foi ungido como futuro rei de Israel, ainda era muito novo, tão novo que nem o pai lhe atribuía qualquer importância para essa função quando é visitado por Samuel. Vamos ver em 1 de Samuel, no capítulo 16, nos versos 12 e 13. Jessé mandou-o chamar. Era um rapaz bem parecido, saudável e de belo aspecto.
O Senhor disse então a Samuel: é esse mesmo, consagra o rei. E depois no verso 13, Samuel pegou num vaso de azeite e consagrou Davi como rei na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Depois, Samuel despediu-se e voltou para Ramá. Entre este momento e o momento em que ele herda efetivamente o trono, passam-se muitos anos. Davi passa a servir o rei Saul. Saul tenta matar Davi. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Mas não o faz por respeito para com o ungido do Senhor. Vemos aquilo que Davi diz a Abisai quando esta oportunidade surge no capítulo 26 e no verso 9 e 11 de 1 de Samuel. Mas Davi disse-lhe: não mates ninguém, porque não podes levantar a mão contra o rei escolhido pelo Senhor sem ser castigado. Depois no verso 11, o Senhor me livre de ser eu a matar o rei que ele escolheu. Levemos apenas a lança, que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos-nos embora. Davi deixou que Deus escolhesse o momento certo. Até lá, foi aprendendo a confiar mais e mais em Deus, obedecendo sempre à sua vontade, sem nunca procurar atalhos para obter aquilo que lhe estava prometido. E isso é algo para que nós devemos olhar. Os atalhos podem ser a nossa perdição muitas vezes. Outra coisa que nos pode prejudicar é a precipitação quando nós consideramos que estamos no bom caminho. Vejamos um exemplo disso na história de Elias e dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi uma experiência extraordinária, se calhar com alguns excessos, aquela que Elias viveu naquele dia, ao enfrentar sozinho 850 profetas de Baal e de Azerá. No entanto, o que acontece a seguir é para nós um grande desapontamento. Ao invés de enfrentar com a mesma fé e coragem o rei Acabe e a rainha Jezabel, o que é que Elias faz? Vê aquilo que diz 1 de Reis no capítulo 19, nos versos 3 e 4. Elias viu o perigo que corria e, para salvar a vida, foi até à cidade de Berseba, em Judá, onde deixou o seu criado. No verso 4, seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse: basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. É muito fácil cairmos neste extremo. Não estamos imunes a que isso aconteça connosco. É por isso que a nossa fé tem de ser racional e equilibrada, confiando na bondade e na misericórdia de Deus. A fé é um dom que precisa de ser cultivado, cuidado e protegido zelosamente. Esta fé cultiva-se através de uma confiança contínua em Deus. Ela não aparece de um dia para o outro. Davi, no Salmo 37, dá-nos algumas pistas de como ela se obtém. Vejamos então o verso 1 e no verso 8 ele recomenda: não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que procedem mal. Depois no verso 8, reprima a cólera e abandona a indignação. Não te irrites, porque isso só te leva ao mal. Ele aconselha que não desesperemos por parecer que os maus prosperam e que nós não temos resposta. Agora, nos versos 5 e 7, ele recomenda: põe a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele te ajudará. No verso 7, confia no Senhor e põe nele a tua esperança. Não tenhas ciúmes dos que prosperam na vida, daqueles que vivem de intrigas. Ele aconselha-nos a que confiemos continuamente, não ocasionalmente, que coloquemos a nossa vida, não apenas o que queremos, mas toda a nossa vida nas mãos do Senhor. E isso, prezado amigo, prezada amiga, implica obediência. O resultado disso é aquilo que ele depois diz no verso 4. Busca a tua felicidade no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. É através desta confiança, deste deleitar-se, como ele diz muitas vezes no Salmo, em Deus, que se supera a espera. Ellen White, no volume 2 de Mensagens Escolhidas, reforça esta ideia quando diz: se educássemos e treinássemos a nossa alma no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança no nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos desta vida. Que o Senhor nos ajude a educar a nossa espera, confiando mais e mais nele a cada dia. Pai nosso que estás nos céus,
Obrigado pelo exemplo de Jesus, obrigado pelo exemplo de Paulo, obrigado pelo exemplo de Davi, obrigado por todos aqueles exemplos que encontramos no capítulo 11 de Hebreus, nos heróis da fé, homens de paciência, homens de confiança em Ti. Ajuda-nos, inspira-nos para que nós possamos ter a mesma fé e a mesma confiança que nos leva a esperar, a ter paciência para esperar em Ti. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo que nos vê ou nos ouve, para que ele possa aprender também a ser paciente, aprender a ser perseverante, aprender a ter confiança e fé em Ti. Te pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos para a nossa penúltima lição deste trimestre. E o título é Morrendo como uma semente. Quando nós olhamos para um grão de trigo que é colocado na terra e que morre, ou seja, apodrece, por assim dizer, para dar origem a uma nova planta, para dar origem a uma espiga nova, carregadas de grãos de trigo, o que é que isso nos tem a dizer com isto do cadinho, com isto de enfrentarmos as dificuldades? Junta-te a nós para a semana e nós descobriremos juntos o que é que isso nos tem a dizer. Um abraço e até lá.